Olá, eu sou a Rebeca e eu coleciono livros e no vídeo de hoje eu vim fazer um apelo duplo a você. O primeiro é para que você leia A Amiga Genial, de Helena Ferrante, e o segundo é para que você leia Amiga Genial, de Helena Ferrante, já tendo os outros 3 volumes da série. Eu cometi um erro e vim aqui dar meu testemunho, assim você não faz as escolhas erradas que eu fiz no meu passado. Se você assistiu meu vídeo de TBR 2023, você sabe que essa escolha, na verdade, foi da minha melhor amiga. Ela escolheu esse livro para que eu lesse em janeiro desse ano. E como boa procrastinadora que sou, fui ler só no dia 22, mas a leitura foi super rápida. Eu li em 3 dias, lendo 110 páginas aí por dia. E junto com o fim do livro, acabou também a minha vontade de ler qualquer outro livro que não fosse dessa série, né? O que é uma pena porque eu não tenho os outros volumes, então eu vim aqui com essas 2 missões. A primeira, a de fazer você ler esse livro, e a segunda, a de conscientizar as pessoas a não comprarem um volume só de uma série, sabe? Compra a série completa. Aí você vira eu, que agora não sabe como ler outros livros e se desprender, sabe, do enredo que a Helena criou aqui. Mas enfim, para fazer você ler esse livro, eu trouxe algumas razões, algumas curiosidades e também um pouco sobre a história do livro. Então, já falo aqui sobre a autora da série napolitana. A série, na verdade, ela não é a primeira obra da autora, ela tem outras obras antes que já foram traduzidas, inclusive, para o português, mas a série ficou muito famosa também depois de ter a adaptação feita pela HBO em 2018. O livro foi escrito pela Helena em 2009, né? Ela disse em uma entrevista que ela escreveu em 2009, mas a editora acabou fazendo algumas divisões na história, né? Finalizando aí 4 volumes, e foi publicado originalmente em italiano por uma editora italiana em 2011, vindo aqui pro Brasil só em 2015. Mas o mistério, na verdade, é sobre a autora. Helena Ferrante é, na verdade, aí um pseudônimo, ou seja, um nome falso. E não se sabe a identidade da verdadeira autora do livro, se é realmente uma mulher ou se ela é italiana, enfim. Não se tem nenhuma informação sobre essa identidade. E até algumas pessoas da imprensa começaram a procurar formas de falar quem é essa autora, até porque ela não entra em contato muito com jornalistas, poucas entrevistas que ela dá é sempre por intermédio da editora, então os fãs começaram a ficar muito incomodados com essa procura de tentar saber quem é a autora e pediram para que respeitasse a vontade, né, da pessoa por trás desses livros. Então, continuamos sem saber quem é Helena Ferrante, não temos aí uma biografia, mas muitos conseguem dizer aí com precisão de que é sim alguém italiano. A autora, ela traz em todos os seus livros pedaços aí da Itália, inclusive aqui em A Amiga Genial, em que passa a história inteira em Nápoles e adjacências, e todo o plano de fundo, assim, sociocultural é italiano. Então, toda a descrição que há em lugares, as ruas ali da Itália, vão entender que seria alguém italiano. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre a história de Amiga Genial. O livro é narrado em primeira pessoa, nossa narradora, a personagem é a Helena Greco, e ela começa o livro já com uma idade avançada, ela já tem filhos, e ela recebe o telefonema do filho da sua melhor amiga, Rafaela Cerulo, e a partir dessa ligação ela começa a voltar no tempo e começa a narrar a sua infância e também o começo da juventude. O livro, ele se passa aí na infância, entre 1955, chegando até ali o ano de 1962, já no final do livro, quando a personagem já teria aí 16 anos. Então, se a minha conta não está errada, ela começa aí a sua amizade com 9 anos e termina aí o livro com 16, passando aí 7 anos nesse primeiro livro. E durante essa história, né, o plano de fundo é sempre Nápoles, né? No começo do livro, ali, quando ela recebe a ligação, ela está falando de Turim, mas ao longo do livro ela narra aí todos os eventos que aconteceram na cidade de Nápoles, ali no sul da Itália.
com alguns eventos que aconteceram em Ischia, que é uma ilha ali da Itália. Então, o plano de fundo geográfico é a Itália, mais precisamente em Nápoles, nesse primeiro volume. O plano de fundo ali cronológico seria entre 1955 até ali 1962, mais ou menos. O plano de fundo político e social tem muito a ver também com a história verdadeira da Itália. Então tem muitos detalhes que ao longo do livro você vai captando ali que fazem parte da história do país. A história, então, ela é sobre personagens. Eu comecei a ler a história, eu comecei a ficar um pouco com o pé atrás, porque eu geralmente não curto muito livros que a história principal seja uma biografia dos personagens. Mas com esse livro eu consegui sentir uma grande conexão com todos os personagens, não só as principais, né, onde é o centro da história, a Rafaela e a Helena, mas em todos os personagens secundários, assim, logo no começo do livro tem uma lista de nomes de personagens que aparecem e as suas profissões e as suas famílias, um pouco como Guerra dos Tronos, aí pra você saber em qual casa tem cada um. Mas durante o livro a autora também vai falando, tal pessoa que fez tal coisa, né, tipo, então ela vai te direcionando a estar cada vez mais presente naquela história, como se você também estivesse vivendo aqueles fatos. Então, ainda mais com essa narração em primeira pessoa, né, como se você mesmo se lembrasse, tal pessoa que aconteceu tal coisa em tal momento. Então, ele é bem gostoso por causa disso e vai sempre trazendo você cada vez mais pra dentro do livro e fazendo com que você se importe não só com essas duas personagens principais, mas com todos aqueles que aparecem. Todas as histórias são muito cativantes. Acaba sendo uma história também sobre a Itália nesse período de 55 a 60, logo após aí a Segunda Guerra Mundial, em que a Itália era assolada aí pela miséria, pela pobreza, que é um fator muito recorrente no livro. Aliás, é um dos maiores, né, fatores aí que aparecem, principalmente na infância, né, que a Rafaela e a Helena vivem uma infância muito difícil, muito pobre, assim como todos os seus vizinhos, destoando ali alguns poucos. Então, ver uma realidade, né, de pobreza, ela se relaciona muito com uma realidade de violência. Então, essa primeira parte do livro, que seria sobre a infância da Helena, na verdade é uma parte sobre violências que as crianças sofrem por adultos que sofreram violências antes deles. Então tem muito isso sobre como que elas viviam e brincavam e eram crianças no meio de tanta violência instaurada, assim, algo que elas não tinham como tirar daquilo, sabe? Crescer já sentindo a revolta, não só contra o que você está passando, mas por aqueles que seriam os grandes responsáveis, diretamente ali, que seriam os pais, né? Então, por todo o livro, você tem muito esse tom de raiva, não apenas da protagonista, que ela tem, sim, essa fúria dentro dela, não só contra a sociedade em si, mas muito diretamente ali com a mãe, às vezes direcionada à sua melhor amiga. Tem essa coisa do ódio e tem aí já na segunda parte, em que elas já são mais velhas, né, aí na adolescência, de querer mudar, de querer alterar aquilo que elas vivem, de se auto-alterar, né. Então, na primeira parte essa formação dos personagens, né, que vai ter um desenvolvimento maior na segunda parte, que é a maior parte do livro, sobre a adolescência, né, o começo dessa adolescência, em que as coisas estão mudando, os corpos estão mudando, as relações com as outras pessoas ali onde elas moram vai mudando, e a personagem principal, ela vai saindo daquele mundo e vai encontrando outras pessoas e vai vendo o quão diferente pode ser a sua realidade. Então é um livro que é praticamente uma lição, assim, um estudo sociológico até,
e você perceber como que a pessoa é alterada pelo seu ambiente, como o ambiente é alterado por aquelas pessoas que estão ali. Como um ambiente esdrúxulo, ele pode transformar as pessoas em pessoas ruins, pessoas amarguradas, e como um lugar de destaque pode alterar essa pessoa para bem e para mal, sabe? Tem vários personagens que têm essa redenção, né, de mesmo sendo pobre, mesmo vivendo as mazelas da sociedade, são pessoas boas, e mesmo as pessoas, mesmo alguns personagens estando em locais de destaque, pessoas com poder monetário maior, são pessoas asquerosas. Então, tem esses confrontos entre realidades e personalidades, as características dos personagens, que é todo um estudo realmente, não só da Itália, né, de 55 e 62, mas um estudo da humanidade em si, né, como as pessoas agem dentro de uma sociedade e seus diferentes ambientes. Então, falando um pouco sobre alguns detalhes que você pega no livro e que tem tudo a ver com a questão sociopolítica da Itália verdadeira, né? O livro ele se passa em 55 e 62, entre esse período aí, que é um período aí de pós-Segunda Guerra Mundial, em que a Itália saiu muito sofrida e teve muitas ruínas, né? Por ter se aliado aí à Alemanha e ter perdido essa guerra. Então, essa pobreza, e a gente vê por todo o período aí da infância, né, das personagens, ele é muito convincente se você for parar para pensar no período em que a Itália estava passando, nesse pós-guerra, desse período em que se perdeu tudo, né, que a Itália ela já não tem mais esses aliados, os aliados que ela se uniu perderam. Então, é uma grande crise econômica e social na Itália. Há vestígios de guerra em tudo, sabe? Em todos os menores eventos que acontecem na infância dela, você consegue ver esse ódio, esses efeitos colaterais de um país que passou por uma guerra e perdeu. Na adolescência ali, que se passa entre 59 e 62, é um período em que a Itália ela começa a se reerguer junto com o Plano Marshall, né, que foi instaurado na Itália, e que você consegue perceber isso na situação que os personagens vão, né, vivenciando. Então, como que vão chegando artifícios que não existiam antes, como vão chegando carros, vão chegando condições de comprar outras roupas, como alguns outros personagens que vão se apresentando no livro com uma forma completamente diferente de viver, e isso muito atrelado aí à situação em que a Itália estava passando nesse período, em que foram se recebidos não só dinheiro, mas alimentação, automóveis, todo tipo de matéria-prima e mão de obra necessários para se reerguer, né, com toda a questão, né, entre capitalismo dos Estados Unidos contra uma possível entrada aí dos comunistas da União Soviética, que é também uma grande questão durante o livro, né? Em muitas partes você vai ver um personagem chamando outro de comunista, com um tom pejorativo, justamente por esse momento, né, de você estar recebendo uma ajuda de um país capitalista que quer justamente essa propagação dos ideais capitalistas contra os ideais comunistas. Então, toda essa questão política ela é muito presente no livro e é de uma forma muito sutil. Quando você lê, né, o pai da Lila falando sobre os tempos dele numa fábrica em que a mão de obra era muito barata, e você relacionar isso com o Fordismo, e você vê o sonho dele, né, de fazer a sua própria loja
de fazer os seus próprios sapatos como uma especialização flexível, em que você tem aí o trabalho artesão e voltando a ser algo vendível, sabe? É tudo assim, simplesmente falando do cotidiano deles, sabe? Então é um livro muito forte em alguns aspectos, porque tem muito a ver com a realidade, poderia ser a história de qualquer pessoa durante uma guerra e após ela. É um livro muito forte quando você faz essas ligações, né, sobre aquilo que um personagem está passando, é apenas a realidade de outra pessoa no mundo real. Então é um livro muito forte por causa dessas conexões, né, com o mundo fictício e o mundo real, e tendo essa constante divagação entre o que era antes de nós, né, nesse período de guerra, e o que está acontecendo, né, durante a nossa adolescência, e como isso nos altera, como altera a forma de falar dos personagens, sobre o conteúdo das conversas entre eles, e as coisas que vieram aí com o milagre, né, econômico da Itália entre 58 e 60, como que isso vai influenciando nos valores de cada personagem dentro ali da sua, né, da sua bolha, como que a industrialização vai chegando nesse lugar, os sonhos que as personagens vão criando, a forma de falar delas, os assuntos que vão sendo introduzidos, e também a questão da escola, como que é tratado esse estudo, né, você ter como trabalho o estudo, em um momento em que as pessoas, desde criança, têm que trabalhar para ajudar em casa. Então, são histórias que agregam nesse conhecimento de mundo, e também são histórias que, por outro lado, são histórias muito pessoais. Então, você consegue se enxergar quando um personagem fala sobre ciúmes, você consegue se enxergar em um personagem que fala sobre se sentir inferior a outro por questões intelectuais, você consegue se sentir presente em uma história que fala sobre romance e primeiras paixões, e tudo isso de forma muito sutil. Você está vivendo com aqueles personagens e você quer saber o que vai acontecer, você se indigna com alguns, você se apaixona por outros, você fica com raiva de outros. Então, assim, é uma história que te absorve, e acho que é por isso que tem esse sucesso estrondoso, né, dessa história, porque acaba que o livro se torna muito mais do que a amizade de duas personagens, e sim sobre todos os tipos de relações humanas que a gente tem na nossa própria vida. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Hoje eu falei um pouco mais sobre questões exteriores, né, da leitura de A Amiga Genial. Eu acho que eu nunca falei aqui no canal, mas eu sou formada em História, então eu curto bastante fazer essas ligações do que a literatura traz e do que a gente está vivendo, que aliás é algo que fala um pouco também nesse livro sobre essa questão de se a literatura é só romance, assim, para você esquecer dos problemas reais, ou se a literatura também tem essa missão de fazer com que você pense em coisas. Então eu acho que a literatura é sim uma representação da realidade, e a gente tem sempre alguma coisa a aprender com ela. Então eu espero que eu tenha passado alguma coisa pra você, e que você esteja aqui no próximo vídeo. E também espero que eu traga, né, vídeos sobre os outros volumes da série Napolitana. Enfim, é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau!